Olá, eu sou a Camila Morgado. Eu sou a Tainá Miller e hoje eu tô em Antes e Depois do Corte. Oi, eu sou Verônica Torres, Delegacia de Homicídios. Nosso primeiro encontro foi o ensaio dessa cena. Você lembra disso? E era uma cena super pesada para você, principalmente para nós duas, claro, mas acho que você, assim, realmente a cena onde Janete revela, né, pela primeira vez o grande problema que ela vive. Quando você vai na casa dela e você começa dizendo: eu sei que seu marido não está em casa. Senão eu não iria nem te deixar entrar. Você parecia bastante assustada no telefone. Eu exagerei, dona Verônica. Não precisa me chamar de dona, não. Eu só quero conversar, Janete. O que aconteceu pra você me ligar? Desde quando seu marido perde o controle? Eu tive que usar todos os recursos que eu aprendi lá na Delegacia de Homicídio com os investigadores para saber como que você entrevista, investiga uma pessoa a respeito de um crime. Porque se eu me deixasse levar pela emoção ali, eu já não ia ser mais Verônica, eu ia ser Tainá. Eu sei que deve ser muito difícil pedir ajuda. E que parece impossível sair dessa prisão, mas não é. Acredita em mim. Eu acho que nessa cena, para o meu personagem, é muito emblemático, porque ela começa a ter lampejos de coragem, e ela percebe que tem algo errado na vida dela, que ela está sofrendo um tipo de violência doméstica, que ela não sabe direito dar nome ainda para o que ela está sofrendo. O marido quer muito ser pai. Mas eu não consigo. Toda mulher que assistir essa cena vai se sentir emocionalmente envolvida com a Janete ali, mas por outro lado eu precisava ter a delicadeza da investigadora. E aos poucos o seu personagem vai mostrando para ela que aquilo não deve acontecer, que aquilo está fora, que aquilo não é o normal, que a gente precisa dominar as coisas para saber que isso acontece, e o nome disso é violência doméstica. A pessoa que vai investigar, que vai acolher, vai dar um suporte para essas mulheres, tem que ter consciência o quão difícil é essa posição da mulher denunciar o seu parceiro. E por mais que o Brandão seja um maluco, violento, opressor, ela também tem sentimentos contraditórios ali por ele, ela tem um tesão por ele, ela tem um amor, sei lá, uma paixão louca, né, que também vem de uma baixa autoestima. O Brandão, ele se acha no poder, né? Ele acha que a Janete é a propriedade dele, né? Mas eu acho que essa cena ela é muito fiel às camadas, tanto de quem investiga quanto da vítima. Com certeza, e ela vai se desdobrando, ela vai se revelando aos poucos, né? E aí daqui a pouco vão surgindo informações novas para Verônica, assim. Primeiro uma mulher que está sofrendo violência, mas ela vai vendo que é mais grave ainda do que ela pensava, que essa violência não se estende só a Janete, mas a outras mulheres. Ele me obriga a fazer essas coisas com elas. O que ele faz com elas? Machuca. Ele abusa delas. Eu só escuto na caixa. Caixa? Eu lembro que no dia de filmar, a gente se olhava meio em pânico, né? A gente vai fazer a cena. A gente sabia o quanto a cena era importante, o quanto ela demandaria da gente, né? O quanto para mim era uma sintonia muito fina e para você toda essa carga emocional de ela ir desabrochando assim na frente da Verônica, né? Talvez ela se ouvindo pela primeira vez, a impressão que eu tinha quando você fazia a cena, à medida que você ia fazendo, é que a Janete estava se ouvindo pela primeira vez e aí realizando o problema. Eu comecei a anotar as datas, é que o último foi sexta-feira. O nome dela é Deusa. Você sabe o nome das outras? Não lembro. Esse corte especificamente nos faz pensar. Ele nos leva a essa realidade triste dessas mulheres que vivem a mesma situação da Janete. Eu me lembro de eu ter assim, uma sensação de um alívio extremo de ter conseguido repetir tantas vezes aquela cena de... E a gente
conseguiu passar o que eles gostariam que a gente passasse. A nossa série, eu acho que ela tem essa virtude de explicar. Eu acho importante a gente trazer um tema como esse na ficção, porque as pessoas podem se identificar sim, entender o que está acontecendo com elas e que isso não tem argumento que justifique uma atitude como essa de violência, né? Se uma mulher for salva por causa da Janete, por causa da Verônica, para mim já, assim, toda a minha profissão já valeu a pena, entendeu? Toda essa escolha. Gente, eu queria convidar todo mundo a assistir essa série, esse thriller brasileiríssimo chamado Bom Dia, Verônica, que fala de tudo isso aqui que a gente conversou e muito mais. E vai lá e depois me conta o que você achou.